Brasil todo que está chegando agora. Está preso Vanderlei. Está preso o principal suspeito do homicídio, segundo a polícia, de Lucilene. Assassino covarde! Seu covarde! Covarde! Ali acompanhando também. Dá trabalho pro seu advogado, seu covarde! Para uma cadeira de prisão. Parabéns, delegado! É isso aí, carinhoso! Com investigadores aqui, o doutor Eduardo, o doutor Natanael ali também. O advogado de Vanderlei acompanha tudo de perto. Doutor Natanael Xavier, que conversa daqui a pouco conosco também. Acompanhando a saída da viatura, a prisão, que a família... Nem o Vanderlei podia imaginar ter sido tão traído neste caso. Vocês vão entender por que eu estou dizendo que Vanderlei foi traído. Traído pela própria sorte e, vamos dizer assim, traído por uma das testemunhas do caso. Você vai ver todos os detalhes, passo a passo dessa prisão. Ele está aqui no camburão da viatura. Vem para mim, por favor. 67 dias depois do desaparecimento de Lucilene, tudo isso já? Caramba! 67 dias depois do desaparecimento, olha, ali a família na porta da delegacia, né? Olha só, a mãe, é a mãe da Lucilene, né? Olha, eles agradecem a Deus pela prisão do Vanderlei. Um momento de muita emoção, um momento de alívio para a família de Lucilene. Esse é o momento exato em que a família se reúne na porta da delegacia, se cumprimenta. Um momento que emociona todos nós. Uma dor inimaginável. Do Vanderlei. Uma dor que machuca o coração dessa família. E vocês vão saber daqui a pouco, um momento de tensão, enquanto o Vanderlei era preso, o que um dos policiais teria dito para o Vanderlei. Essa é a mãe, né, Mariana? A mãe, olha. Pera ainda. Não, mãe, não tem como a senhora fazer nada. Não, filho, não vou agradecer a Deus. Olha aí. Olha só, gente. Olha a mãezinha, meu Deus do céu. Glória a Deus, olha a mãezinha. Pai, me ajude, Pai. Me ajude, Pai, me ajude. Glória a Deus. Uma dor de 67 dias que está prestes de chegar ao fim. Vanderlei contou à polícia o que aconteceu? Vanderlei ainda se diz inocente? O Vanderlei pode estar prestes a contar o que aconteceu de verdade naquele 24 de dezembro. Uma testemunha que poderia ser a salvação de Vanderlei colocou esse homem numa situação ainda pior, numa situação ainda mais constrangedora. Como fica a situação de Elaine a partir de agora com a prisão do companheiro? Eu vou para um rápido intervalo e já volto com a primeira parte da reportagem. Me aguarde, Brasil é rápido. Obrigado, meu Deus. Próximo domingo. Muito bem, daqui a pouco eu já vou ter ao vivo, né, vários links, vários repórteres, inclusive a Capitão Nascimento, para falar sobre a prisão do Vanderlei no caso Lucilene. Chegamos a um ponto muito importante dessa investigação, que será trazido em detalhes no programa de hoje. Percival, o programa hoje promete muita emoção, né? Porque a família já estava muito fragilizada, agora com a prisão dá um alívio, mas fica aquela angústia, a família quer o corpo, a família quer fazer a despedida da Lucilene. Nesse tempo todo, o Vanderlei passou de suspeito número 1 para único suspeito. Então as investigações se acentuaram nos últimos dias, os indícios foram se tornando cada vez mais robustos e você se lembra comigo, há 2 semanas os promotores se trancaram na delegacia com o delegado e o Vanderlei. Aqueles momentos, aquelas horas lá foram decisivas. Mas Percy, vem para mim, por favor. Eu já vou avisando a vocês. Uma pessoa, Percival, que pro Vanderlei era a grande salvação dele. O Vanderlei estava contando com uma pessoa, né? Eu estou esperando a capitão, daqui a pouco, ela mesma com o delegado vai trazer essa informação. Pro Vanderlei, essa pessoa que apareceria estava colada nele.
essa pessoa era a última esperança para ele se livrar de todas essas acusações. Para o Vanderlei, Percival, se essa pessoa falasse o que ele imaginava para o delegado, ele estaria salvo. Se essa pessoa realmente, e de verdade, se realmente ela tivesse dito o que o Vanderlei esperava que fosse falado para a polícia, hoje é possível que a gente não teria onde pôr a cara. Vanderlei, essa testemunha seria favorável a ele. Exatamente, mas foi tudo ao contrário. Ele se sente traído por essa testemunha. E mesmo, e vou te adiantar, mesmo se a testemunha tivesse mentido para a polícia, falado o que o Vanderlei quisesse, eu acho que a polícia não cairia nessa história. Envolve até dinheiro, Percival. Tem até o extrato bancário. Tem aí, Mariana, deixa eu dar a primeira parte da Capitão Nascimento, por favor. Já deixa eu dar a primeira parte da Capitão que eu tinha prometido, né? Enquanto a gente está em rede nacional aqui para o Brasil, muitas pessoas estão chegando, é evidente a curiosidade de todos. Nós vamos ter hoje, durante todo o programa, uma cobertura vasta. A Capitão Nascimento trabalhou no sábado, trabalhou domingo. Tem aí o teaser no ponto, gente? Ok, vamos ver já. Vamos... Não, pode pôr já a primeira parte. Vamos lá. E a família estava em casa quando recebeu a notícia. A irmã tá aqui, você veio imediatamente pra cá, né? Oxe, todo mundo viemos, minhas tias, tudo aqui. Como é que foi quando você recebeu a notícia da prisão dele? Ai, gente, foi um pouco de alívio. A gente só quer saber dela agora. Agora só vai ter mais um pouquinho de alívio quando ela aparecer, ou viva ou morta. Aí pra nós foi um alívio. Saber que ele tá preso, que nós não estamos correndo risco de tá andando por aí. Porque você achava que com ele solto, ele estava talvez até intimidando testemunhas? Sim, a gente tinha medo de sair de casa, porque ninguém conhece quem está do lado dele. Mas eu tenho fé que Deus é maravilhoso. Ele não vai abandonar nós nessa hora. Você acha que agora vocês podem estar próximos de saber o que aconteceu com a sua irmã? Sim, agora nós mais do que nunca a gente vai descobrir onde ela está agora. Onde eles... Porque nós temos certeza. Se ela está sumida, ou ela está morta, ou ela onde ela está, tudo é culpa dele. Ele que estava com ela. A única pessoa que teve por último foi ele. Pois a gente quer saber onde está a Lucy. Ele agora tem que falar onde está minha irmã. Acordar com uma notícia dessa, como é que foi para você? Gente, eu estava muito triste, mas sim, continua triste, porque a gente não sabe onde ela está. Mas foi um alívio para nós todos em casa. Foi uma coisa assim que todo mundo joelhou, agradeceu a Deus, porque nós serve um Deus verdadeiro. É um Deus que nunca vai abandonar nós, porque a família nossa são muito unidas e Deus não abandona quem é dele. É uma luta da família e daqui a pouco todos vão chegar aqui na delegacia. Por enquanto, apenas as duas vieram na frente. Daqui a pouco a mãe da Lucilene chega também, a Márcia, enfim. Todos querem acompanhar esse momento que eles tanto esperavam. Claro que eles esperam mais do que isso, que a Lucilene apareça viva ou morta, mas isso aqui para eles já é um caminho, já é meio caminho andado. Com o Vanderlei preso, a família acredita que a resposta deverá chegar em pouco tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua cidade tem cinema? Olha, mesmo se tiver, não é sempre que a gente tem tempo ou dinheiro para... Muito bem, direto para as imagens exclusivas, você de todo o Brasil que está chegando agora no nosso Cidade Alerta. É a prisão de Vanderlei. Todos os detalhes no programa de hoje sobre uma das prisões mais esperadas dos últimos tempos nos casos acompanhados pelo nosso Cidade Alerta. Seu covarde! Você sabe, Percival, que no momento exato em que a polícia fica cara a cara com o Vanderlei, um dos policiais pergunta a ele: Vanderlei, você vai falar toda a verdade agora ou você vai esperar para falar, contar pro filho da Lucilene na cadeia? Porque me parece que ele vai, eu não tenho essa informação confirmada, mas para o policial ter dito isso, é possível que o Vanderlei cumpra esses dias de prisão na mesma cadeia onde está preso o filho de Lucilene. Vocês imaginem, portanto, que situação, né? Como vai ficar a situação de Vanderlei? Daqui a pouco vou até confirmar isso com a Capitão Nascimento, que já está lá na cidade de Porto Ferreira. Capitão Nascimento vai conversar daqui a pouco
com o delegado, o doutor Eduardo. Vamos conversar com a Márcia. Olha a Márcia que foi para cima do carro da Polícia Civil. A família é convicta de que o Vanderlei é o assassino de Lucilene. Tanto para a família quanto para a polícia. Olha, para ambas as partes o Vanderlei é o assassino. Para ambas as partes a Lucilene está morta. Na cidade de São Carlos. Então você imagina, Percival, se realmente os dois ficarem na mesma cadeia, eu não sei nem como é que isso funciona. É possível, o Percival, o filho de uma vítima, né, que pode ter sido assassinada? Eu digo que pode porque a polícia está garantindo, a família diz que ela está morta também, mas eu já vi de tudo nessa vida. Né? Todos os indícios, 99,9% de chance que ela esteja morta. Mas como é que seria isso, o Vanderlei ficar na mesma cadeia do filho da Lucilene? Para ficar na mesma cadeia, o Vanderlei, obrigatoriamente, a polícia vai providenciar isso, o Vanderlei vai ficar no que na cadeia se chama de seguro, ô Bate. O que é o seguro na cadeia? Ficar isolado, completamente isolado de outros presos, de todos os outros presos, porque ele corre riscos. Quer dizer, o filho dela preso lá pode significar uma revolta, uma incitação em cima do Vanderlei. Então ele vai ficar completamente separado para não correr riscos maiores. Olha, nós temos, cadê a imagem, por favor, da casa, da frente da casa, né? Um celular gravou o momento exato em que o Vanderlei, olha, ele é colocado, tá vendo aí? Ele é colocado. Me coloca desde o início, por favor, essa imagem. Aí já é quando ele está dentro da viatura. Olha só, ele sai, né, ele me parece muito abatido, olha. Aí está, parou, por favor, parou. Olha, ele estava com roupa ainda de dormir, né? Ele foi surpreendido dentro de casa por volta de 8 horas da manhã. A polícia acha, Percival, que se realmente ele é culpado, ele vai ter a chance de fazer a confissão, né, se realmente for culpado. E se ele realmente confessar o que fez, ele pode ter benefício durante o tribunal do júri, porque, inevitavelmente, se for indiciado, né, ele vai ser levado ao banco dos réus. Ele vai ser julgado por 7 pessoas. E se ele colaborar com o trabalho da polícia, ele diz que está colaborando, mas na verdade dele, para a polícia os indícios mostram que ele está mentindo. Só que agora, se ele colaborar, a situação dele pode ficar melhor perante a justiça e ele ter uma pena amenizada se ele for culpado. Pode soltar a imagem, por favor. Outra possibilidade, né, que a polícia acredita que seja a favor da investigação no caso Lucilene a partir de agora é o seguinte: com o Vanderlei preso, se existe alguma testemunha aqui fora, seja Elaine, seja essa vidente, seja pessoas que até agora não apareceram, sejam hóspedes do hotel, essas pessoas podem se encorajar a partir de agora a contar o que sabem. A polícia aposta muito nisso. A polícia de São Paulo acha que quando o Vanderlei estava solto, as testemunhas tinham medo, porque ele poderia coagir, as testemunhas podiam estar com medo de falar o que realmente viram. Só que agora, com ele preso, geralmente as pessoas ficam mais à vontade em dizer o que sabem. Então, a confissão, nesse momento da investigação, pesa para o fato de que, principalmente, vale isto para a localização do corpo. Quer dizer, ele confessar, a polícia tem argumentos agora de acusação muitos fortes, Bate. Essa testemunha bomba, ela gravita em torno do hotel. Tudo aconteceu no interior daquele hotel. A partir do momento que você tem uma testemunha que revela, quase como uma testemunha ocular, exatamente o que aconteceu no interior do hotel, Vanderlei não tem escapatória. Ele confessar ou não torna-se até irrelevante. O importante para a polícia é saber onde que ele escondeu o corpo, porque provas de que ele matou são cada vez mais, são robustas, são muito fortes. E mesmo ele tendo a ciência, Percival, né? Muita gente está chegando agora, né? As pessoas estão impactadas com a prisão agora do Vanderlei. Daqui a pouco, olha, Capitão Nascimento acabou de chegar lá em Porto Ferreira, já está testando o vídeo, já está testando o áudio. Vai nos trazer daqui a pouco. Pode dar uma piscada lá nela rapidinho. Isso, olha.
Ah, já está liberada? Ok. Capitão Nascimento. Capitão Nascimento, boa tarde, amiga. Parabéns pelo trabalho incansável. Você que sente a dor da família, né? Que não só está aí como repórter, mas também como uma pessoa que se sensibilizou com toda essa comoção em torno do caso Lucilene. Como está a cidade agora, Capitão Nascimento? Foi como uma bomba, uma explosão de uma bomba, uma comoção. As pessoas foram se juntando na porta da delegacia. Você foi informada logo cedo, né, da prisão do Vanderlei. Como foi a reação dele a essa prisão? Uma das pessoas disse a ele, né, durante a prisão, ou você fala o que sabe agora, ou então corre o risco até de cumprir a pena, né, cumprir esses dias, na verdade, na mesma cadeia onde está o filho da Lucilene. Então, por favor, Capitão Nascimento, receba o carinho a você, a todos os seus companheiros aí de técnica, deve ser o Adriano que está com você, não sei qual é o assistente que te acompanha nessa jornada do caso Lucilene, que já dura aqui no Cidade Alerta há mais de 60 dias. Eu quero que, por favor, com calma, com tranquilidade, você nos passe o sentimento agora de Porto Ferreira, o sentimento dessa cidade que briga junto conosco pela verdade, nada mais que a verdade no caso Lucilene. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Agora eu estou com o João Paulo, mas durante todos esses dias eu venho aqui para a cidade gravar com o Adriano Freire e também com o Anderson Rocha. Então a gente tem acesso a todas as pessoas aqui da cidade. Todos os dias a gente vem até a delegacia para saber das novidades. E a prisão do Vanderlei não só pegou ele de surpresa, mas também todos os moradores daqui. Porque ninguém esperava. Até mesmo o advogado de defesa do Vanderlei não esperava por isso. Porque essa testemunha, essa mulher que acabou colocando o Vanderlei atrás das grades, seria uma testemunha apresentada pelo Vanderlei, pelo advogado dele, uma mulher que, segundo a defesa, iria mudar o rumo das investigações, iria ajudar o Vanderlei, comprovar que estava com ele naquele dia, mas, na verdade, a partir do momento em que essa mulher entrou aqui na delegacia e foi ouvida pelo delegado, foi a partir daí que o doutor Eduardo decidiu pedir a prisão do Vanderlei e o juiz aqui da cidade não pensou duas vezes e decretou. Então ele foi preso pela manhã, ele estava em casa, estava dormindo, até um detalhe que foi passado pela família, também por moradores ali, ele costuma acordar por volta de 9 da manhã, porém a polícia chegou às 8 da manhã lá na casa, não do Vanderlei, né, a casa do amigo dele, do Ragel. Porém, o Vanderlei vem se hospedando lá desde que saiu do hotel. Os policiais chegaram lá acompanhados do promotor do caso. O Vanderlei foi avisado de que estava preso, seria preso por conta do sumiço, do desaparecimento do caso Lucilene. Segundo o delegado, ele se demonstrou ali muito tranquilo, a princípio um pouco surpreso, ele estava até de pijama, mas aí saiu algemado ali com os policiais, foi colocado no camburão da viatura, trazido aqui para a delegacia e logo em seguida muitos moradores começaram a chegar. Então não só a família, mas os moradores, porque a notícia se espalhou rapidamente. E o que eu percebi aqui na porta da delegacia, a nossa equipe chegou cedo, fomos avisados bem cedo dessa prisão, então já viemos para cá rapidamente, nos deparamos com os moradores aqui revoltados, alguns surpresos, outros em parte aliviados, dizendo que essa prisão já deveria ter acontecido há muito tempo, que ele já deveria estar atrás das grades, mas a população entendeu que foi uma investigação da polícia, que os policiais precisavam de um deslize, um ponto, um único detalhe que pudesse comprovar que o Vanderlei realmente estava atrapalhando a investigação, o andamento do caso Lucilene. E foi justamente isso que aconteceu, porque o depoimento dessa mulher aqui na delegacia, Bate, foi crucial. Ela contou para a polícia tudo o que sabia, lembrando que, como você acabou de falar, ela não sabia, mas poderia ser presa, dependendo do depoimento dela aqui na delegacia. A polícia já sabia que o Vanderlei teria essa testemunha para apresentar, que seria um álibi dele, que ele pediu para essa testemunha mudar a versão. Por que a polícia sabia disso? Porque o delegado apreendeu o celular do Vanderlei. O delegado pediu a quebra do sigilo telefônico. Então a polícia teve acesso a todos os dados, trocas de mensagens que ele teve com outras pessoas no dia 24, anteriormente também, posteriormente ao dia 24. E nessas trocas de mensagens ele conversou com essa mulher. Então ali a polícia percebeu que os dois tinham um relacionamento extraconjugal. Então mais uma mulher que aparece aí na investigação dizendo que tinha um relacionamento extraconjugal com ele. E nessa conversa, além de tudo, o que chamou a atenção foi o fato de que
o Vanderlei pediu para que essa mulher, a gente ainda vai preservar o nome dela, que ela mudasse a versão aqui na delegacia. Ela contou que no dia 24 de dezembro, dia em que a Lucilene sumiu, ela realmente esteve com o Vanderlei, porém, às 3 da tarde, não às 7 da noite. Então, para que fique mais claro, até agora a polícia não sabe o que o Vanderlei fez entre 7 da noite e 9. Isso ele não conseguiu explicar. Por isso, o depoimento dessa mulher podia salvar o Vanderlei. Só que aqui na delegacia ela contou a verdade. Falou que esteve com ele às 3 da tarde e que ele pediu que aqui na delegacia ela mudasse a versão. Dissesse que esteve com ele às 7 da noite. Isso não aconteceu. Segundo ela estava na casa da mãe dela, ela não quis sair com o Vanderlei e ela disse para ele que não iria mentir. Essa mulher chegou acompanhada do advogado, contou tudo na delegacia e trouxe uma prova. Um extrato bancário comprovando que ele depositou uma quantia de R$280 na conta dela para pedir o silêncio dela, comprar o silêncio. Isso segundo essa testemunha. Então, tudo que ela falou aqui colaborou para o delegado, que já estudava pedir a prisão do Vanderlei por conta de todos os indícios encontrados. Então, isso colaborou para que a polícia de vez pedisse essa prisão e a justiça decretasse também. É uma prisão temporária? É. São 30 dias. Mas o delegado falou que pode prorrogar por mais 30 e dependendo do andar da investigação, porque não acaba por aí. A Lucilene não foi encontrada. Então, muita coisa precisa ser feita ainda no caso. Então, dependendo do que a polícia ainda espera, de mais um laudo, de mais uma perícia que ainda não pode ser revelada, o delegado pode até pedir a prisão preventiva, ou seja, converter de temporária para preventiva. Aí, o Vanderlei permaneceria preso até o julgamento do caso, Bate. Então, capitão, vem para mim, por favor. Vamos tentar, põe a capitão aqui, por gentileza. Vamos tentar esclarecer melhor a história dessa testemunha. No dia 24 de dezembro, o Vanderlei, ele esteve por volta de 3 horas da tarde com essa menina. E ele, segundo a polícia apurou, ele já costumava fazer umas doações para essa moça. Não sei qual o intuito, que ele fazia alguns depósitos para essa moça. Só que justamente um depósito de R$280 calhou com o dia de uma troca de mensagens em que ele pede para essa moça mentir. Para a polícia estava monitorando essa situação, com a inteligência da Polícia Civil lá de Porto Ferreira, para a polícia estava tudo certo. Aquela testemunha chegaria ali na hora, na porta da sala do delegado e falaria, olha, impossível o Vanderlei ter matado a Lucilene, porque às 7 horas da noite ele estava comigo. Eles teriam ido dentro do carro, você pode me corrigir se estiver errado, capitão Nascimento, teriam feito sexo, segundo as informações que eu recebi, são informações preliminares, só a testemunha e ele podem confirmar isso, mas é o que eu entendi, eles teriam feito sexo às 3 horas da tarde. Olha só as coisas. Se realmente ele é o assassino, é muita... Olha, que coisa, hein? Antes sai com uma mulher, 3 horas da tarde, vai lá e faz sexo com a moça. 5 horas da tarde, volta para a pousada e ali começa todo o imbróglio do caso Lucilene. 9 horas da noite, ele vai para a casa da esposa Elaine. Como é que vai ficar a Elaine agora com essa situação? Né? Sendo escancarada aí. Eu não sei como é que é essa relação do Vanderlei com a Elaine. A Elaine aceitava, sabia desse suposto caso dele com a Lucilene. A Elaine aceitava que o Vanderlei saísse com outras mulheres, porque está tudo muito claro que o Vanderlei estava tendo uma relação sexual com essa mulher, que parece até que é casada, não sei. Só que caiu como uma luva essa história, né? Essa moça caiu como uma luva, porque foi justamente ela que se encorajou e chegou pro delegado, né? Delegado, eu vou falar o que eu sei. O delegado já estava esperando que essa testemunha dissesse, olha, eu estava com o Vanderlei às 7 horas da noite. O delegado ia mostrar que ela estava mentindo. Aí, para surpresa de todos da delegacia, para surpresa de todos da investigação, a testemunha realmente chega na delegacia, no horário marcado com o delegado, e fala que não. Que ela esteve com o Vanderlei às 3 horas da tarde, portanto não era um álibi para tirar o Vanderlei da cena de um possível crime às 7 da noite. E ela mostra, inclusive, capitão, o extrato bancário. Esse extrato seria o comprovante de que o Vanderlei estava dando dinheiro pelo silêncio e pela mentira dela, é isso?
Isso mesmo, porque no extrato bancário, a data que aparece lá coincide com a mensagem que ele mandou para ela. Então, a mensagem pedindo que ela mudasse a versão aqui. Ele pediu que ela mudasse a versão. Ela, inclusive, na mensagem, segundo a polícia, segundo a investigação, ela se demonstrou um pouco assustada. Ela falou, você quer que eu minta? Ela até escreveu que ela estava passando mal ali. Então, ele falou, não, se você for chamada na delegacia, talvez nem vão te chamar na delegacia. Talvez o Vanderlei não imaginasse que a polícia teria acesso a essas mensagens. Eu preciso até confirmar, mas acredito que essa mensagem tinha sido apagada. Então, a polícia conseguiu recuperar essa conversa entre eles. E aí, ele cita sobre um pagamento, ela chega aqui na delegacia, traz um extrato bancário, mostra a data, mostra a quantia, R$280, e fala que esse dinheiro era pelo silêncio dela. Só que, Bate, ela chegou aqui na delegacia com o advogado. Então, possivelmente, previamente foi orientada por ele, né, até contar a verdade, isso segundo a investigação aqui no depoimento. Ela mesma falou que o advogado falou para ela, ó, conta a verdade, senão você vai se complicar nessa história. Então, por isso que ela decidiu vir aqui, contar, mostrar esse extrato bancário. Aí vem uma pequena questão. Ela chegou a contar na delegacia que já estava há um tempo saindo com o Vanderlei, então não é um relacionamento recente. Pelo menos 2 anos eles já se encontravam e o Vanderlei costumava depositar quantias em dinheiro para ela. A gente não sabe exatamente pelo quê, né? A polícia tem uma tese aí, mas ainda investiga isso. Mas ele depositava algumas quantias em dinheiro para ela e aí, coincidentemente, na mesma data que ele manda a mensagem, ele deposita os 280. E mais que isso, a própria testemunha aqui na delegacia diz que o dinheiro é referente ao depoimento dela. Então, a polícia não teve dúvidas em pedir a prisão dele. O delegado afirma que o Vanderlei estava, sim, solto, atrapalhando a investigação do caso Lucilene, Bate. Agora, se ele já estava solto, atrapalhando o caso da investigação, não é? Se ele realmente é o culpado, a gente já percebeu, né? Porque ele fez realmente várias modificações, já fez várias mudanças, né? Nesse curso, já fez várias simulações do que teria acontecido, invenções de onde teria passado. Agora, por que só então nesse momento a polícia pediu a prisão, se ele já estava atrapalhando, se a polícia já tinha essa certeza? Eu não vou para o intervalo, é um recado de 30 segundos, capitão, porque daqui a pouco eu já vou ter a advogada, a doutora Sandra, olha, pode mostrar lá, a doutora Sandra está a postos, na casa da Gisele. A Gisele hoje muito aliviada, que vai falar pela primeira vez sobre a prisão do Vanderlei. 30 segundos, são 30 segundos e eu já volto com você, capitão. Olha, esse recado é para... Capitão, por que a prisão não foi pedida antes, minha amiga? Conta pra gente, por favor. Eu perguntei isso pro delegado, Bate. Até perguntei por conta de vários indícios já de que ele estaria mentindo. A polícia já tinha certeza disso. O delegado explicou que ele não tinha uma prova exata, uma prova concreta para poder embasar o pedido de prisão e convencer o juiz de que realmente o Vanderlei estaria atrapalhando a investigação. Então, tudo o que foi colhido desde o início, pequenas mentiras, contradições, até mesmo do relacionamento, segundo o delegado, ainda era pouco para poder pedir essa prisão. Então, o delegado queria ter a certeza de que o juiz aceitaria, decretaria a prisão do Vanderlei, até para não dar, vamos dizer assim, munição para ele se defender depois, né? De repente, o delegado pedir a prisão, o juiz negar e novamente o Vanderlei dizer que é inocente, injustiçado, enfim. Então, o delegado precisava de uma prova concreta. E foi com o depoimento dessa mulher, porque não era apenas um depoimento. A polícia tem mensagens que comprovam. Então, não fica apenas no depoimento dessa mulher. Então, por isso foi mais fácil o juiz decretar essa prisão e, segundo o delegado, veio no momento exato, porque, segundo ele, nos próximos dias ainda tem coisa para rolar, pessoas para serem ouvidas e talvez uma prova crucial que pode permanecer, essa prisão do Vanderlei pode decretar que ele ainda fique por mais dias preso e talvez até um possível julgamento do caso. Então, o delegado disse que foi no momento certo porque era a prova concreta que ele tinha no caso, Bate. Capitão, existe o risco, né? Vem para mim, por favor. Existe o risco do Vanderlei cumprir esses dias na prisão na mesma cadeia do filho da Lucilene?
Eu cheguei a perguntar isso também pro delegado, que era dúvida de muitas pessoas, inclusive da própria família. Ele disse que o risco existe. Ele não sabe quando isso pode acontecer, de repente possa ocorrer uma transferência dele, se prorrogar esse pedido da prisão temporária dele, ou se até mesmo converter em prisão preventiva, então há chance dele ir para o mesmo presídio na cidade de Pacaembu. Essa era a questão da família e também a preocupação de pessoas próximas ao Vanderlei, né? Como eu tô aqui na cidade, converso com muitas pessoas, acabei criando algumas fontes, alguns contatos, então as pessoas próximas ao Vanderlei estão bem preocupadas com essa possibilidade dele ficar no mesmo presídio que o Emerson, o filho da Lucilene. O Vanderlei não esperava essa prisão no sábado, né, capitão? Não esperava. Tanto que a polícia trabalhava com duas frentes, né? Chegar lá e, de fato, prender o Vanderlei, cumprir esse mandado de prisão, ou chegar até lá e não encontrar com ele. De repente, ele ter fugido, enfim, estar em outra casa, outro endereço. Mas quando a polícia chegou, ele estava lá, inclusive estava dormindo, estava tranquilo, sossegado. O amigo dele também estava lá, a esposa do amigo. Então, eles estavam tranquilos em casa, ninguém esperava, de fato, que a polícia chegasse lá. O Vanderlei não esperava essa prisão, por quê? Ele depositou muita confiança, não só dinheiro, mas também muita confiança no depoimento dessa testemunha. Então ele tinha certeza que aqui na delegacia ela ia contar toda a verdade. Ele não imaginava que ela iria, na verdade, contar a verdade que ele propôs a ela, né, de mudar a versão. Ele não esperava que ela contaria toda a verdade aqui. Então, realmente, ele não esperava que os policiais chegassem lá na casa, que ele fosse preso. O delegado disse que ele ficou surpreso na hora que a polícia chegou. E da mesma forma que ele estava ali, ele foi algemado, isso tudo na frente do promotor, foi colocado na viatura. Antes de vir aqui para a delegacia, eles passaram no pronto-socorro aqui da região, né, como de praxe, para mostrar como ele estava, se tinha algum ferimento, se algo aconteceu, e depois ele veio para cá. O que ele pedia muito era a presença do advogado. O advogado, que também não sabia da prisão, foi surpreendido pela manhã de sábado ao receber essa notícia. Ele entrou em contato imediatamente com a delegacia, perguntou se era verdade, se realmente o Vanderlei estava preso. Foi informado que sim. Então, rapidamente, ele saiu da cidade de Ribeirão Preto, veio para cá, ficou alguns minutos com o Vanderlei numa sala, conversando com ele. A gente não sabe ainda o conteúdo dessa conversa. Eu cheguei a perguntar para o doutor Natanael depois. Ele disse que foi tentar acalmar o Vanderlei. Então, nesse momento, ele ainda estava um pouco nervoso ali com o advogado, porque não esperava que seria preso, já sabia que seria transferido a qualquer momento. E também ele demonstrou esse medo para a polícia e para o advogado, o medo de ir para o mesmo presídio do filho da Lucilene. Então, o advogado conversou com ele, minutos depois ele foi transferido. Mas a prisão surpreendeu a todos, principalmente o Vanderlei, que foi acordado pela polícia no sábado, Bate. Olha, e esse é o momento... Não sei o que